Bom, finalmente um dos filmes mais aguardados, eu acho que, pelo menos pra mim, era o filme que eu mais aguardava pra assistir nesse ano. Finalmente chegou aos cinemas e esse filme é Homem-Aranha: Um Novo Dia. Eu sou uma pessoa que ama o Homem-Aranha. Sério, eu gosto muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é meu personagem favorito. E eu tinha bastante expectativa pra assistir esse filme novo, né? Principalmente depois, tanto do final do Sem Volta Pra Casa, né, do último filme, e por tudo que esse filme prometia. Cara, eu tinha uma expectativa bem alta pra assistir esse filme. E esse filme me trazia muita expectativa, muito porque eu queria ver finalmente o Homem-Aranha do Tom Holland nessa fase, tipo, sozinho, tendo que encarar-se realmente sem ninguém, se encarando seus próprios problemas, suas responsabilidades, que é o que o final do último filme deixa pra gente, né? E cara, esse filme me trouxe alguns pensamentos e me trouxe algumas sensações bem específicas e hoje a gente vai comentar tudo nesse vídeo aqui. E lembrando que esse vídeo, até porque provavelmente todo mundo já assistiu esse filme, esse vídeo vai ter alguns spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Então caso você ainda não assistiu o filme, já saiba que esse vídeo vai ter spoilers do filme, beleza? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa as notificações para quando tiver vídeo novo você já saber e poder assistir, beleza? Então é isso, bora agora falar de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Cara, o último filme do Homem-Aranha foi um grande evento, sem dúvida alguma. Cara, ver os três Homens-Aranhas em ação foi um sonho se tornando realidade, mas eu acho mais que isso, o final desse filme, né, do Sem Volta Pra Casa, ele realmente é muito bom. Dando a entender que o Homem-Aranha do Tom Holland, né, o Homem-Aranha do Tom, finalmente vai se tornar de fato o Homem-Aranha, carregando problemas, responsabilidades, consequências, tudo que no caso a gente queria ver nessa versão do personagem. Além do final ser extremamente impactante. Para proteger aqueles que ele ama, o Peter Parker aceita o feitiço do Doutor Estranho e todos esquecem quem ele é. É como se o Peter Parker nunca tivesse existido. Ninguém se lembra do Peter Parker da sua existência e agora ele tá sozinho. Então, Homem-Aranha 4, querendo ou não, ele já parte de uma premissa interessante mostrando as consequências desse sacrifício do herói. E além disso, finalmente tivemos a saída do péssimo John Watts. Eu não tenho medo nenhum de falar aqui do péssimo John Watts, da direção dos filmes do Cabeça de Teia. E no lugar dele temos Destin Daniel Cretton, que dirigiu Shang-Chi no MCU. Depois de meses e um marketing realmente empolgante e promissor, chegou aos cinemas Homem-Aranha: Um Novo Dia. Na trama, o Peter Parker, ainda esquecido por todos, começa a sofrer com transformações genéticas enquanto ele vive apenas como Homem-Aranha, isolado de outras pessoas. E, em paralelo a isso, uma nova ameaça surge. Esse filme, ele me causava muita curiosidade e empolgação, até pelos trailers que aparentemente mostravam finalmente muito daquilo que nós fãs queríamos ver nessa versão do Tom Holland. Um Homem-Aranha com seus problemas, construindo seu próprio traje sozinho, no sentido, sozinho em caso, e construindo seu próprio traje, no sentido de não ter todas as tecnologias Stark, ou não sempre parecer precisar de um mentor, e agora ele realmente parece ser o dono da sua própria história. E o meu maior medo é que, no caso, eles acabassem estragando o final do último filme, que pra mim é um ótimo final. Ainda mais depois de eles trazerem novamente o mesmo núcleo de personagens do filme passado, né? No caso, o mesmo núcleo de personagens da trilogia passada, né? E pra mim eu tinha medo de isso acabar tirando o peso da ação, do sacrifício do Peter Parker. E felizmente eu não poderia ficar menos aliviado com o caminho narrativo que eles optaram por seguir em relação ao núcleo de personagens, né? No caso, ao Ned e a MJ. Porque eu acho que a forma como o roteiro constrói a relação do Peter e esses personagens é muito boa. Ele consegue abordar muito bem toda a questão do Peter estar ali, tentando manter sua identidade em segredo, para continuar protegendo aquelas pessoas que ele ama, mesmo que isso signifique que ele fique sozinho. E essa ótima decisão, na minha visão, ela contribui muito para a mensagem e para os temas que o filme acaba abordando, que o filme quer propor. O que realmente me surpreendeu, porque esse filme aborda alguns temas que eu não esperava que seriam tão bem abordados e inseridos como foram aqui. É um filme que fala muito sobre solidão, sobre você estar sozinho, sobre o isolamento, sobre você se isolar, sobre perda, sobre luto, sobre esgotamento mental. Até paralelamente ele traz um pouco sobre burnout, em tese, pela forma como o Peter Parker vai vivendo.
E ele tem muito desses temas aqui. Eu achei eles muito bem interessantes, muito bem construídos. O Peter nesse filme, ele esquece de viver a vida de Peter Parker. Ele foca somente na sua vida de Homem-Aranha. Aos poucos a gente vê ele se perdendo. E também tem todo aquele arco da mutação, das transformações genéticas, que acabam sendo reflexo de tudo aquilo que o Peter sente e reprime durante não somente a história de Brand New Day, mas aquilo que reprime, aquilo que ele deixou de expressar durante todos esses anos. Desde seu sacrifício, o Peter praticamente ficou preso no passado. Ele se isolou, se fechou, ficou sozinho, e para ele era como se fosse uma sentença, como se fosse tipo a consequência do sacrifício que ele fez, né? E tipo, ele largou, ele abriu mão de toda a vida dele, de tudo, para proteger, para fazer aquilo que é o certo. A forma do Peter encarar e lidar com todas as suas perdas, com a dor das consequências de tudo aquilo que aconteceu, foi se afastando, foi se esquecendo quem ele realmente era. Ele ficou solitário. E a sua ajuda aqui é encarar cada novo crime que surge em Nova York. Mexeu comigo porque eu passei por algo parecido há um tempo atrás. Não só essa questão da solidão, mas acho que é a questão de você chegar no seu limite, você reprimir aquilo que você sente, sendo que às vezes o que a gente tem que fazer é expressar. E existe todo o arco do Peter Parker que é construído de forma maravilhosa e que é muito importante para a mensagem que o filme quer passar. E no meio de tudo isso, da solidão, do vazio, quando a gente sente, quando sentimos que depois que a gente perde algo que amamos, não há mais nenhum motivo para a gente viver, não há motivo para a gente continuar, a gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. Que caso você se sinta sozinho, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Não, a gente não pode se isolar, a gente não pode se prender ao passado. O passado foi feito e, infelizmente, a gente não pode mais voltar para mudar alguma coisa. E o que a gente tem que fazer é continuar e seguir em frente, mesmo que seja doloroso, que seja difícil, e às vezes, né, não fazer isso sozinho. Eu acho que às vezes a gente precisa só de uma presença, né, para mudar tudo. E por isso que eu acho que o título do filme, ele faz bastante sentido. É um arco muito bem construído, é um arco bonito, é um novo dia chegando, sabe? Depois de tantas coisas difíceis, é um novo dia tá vindo. E a gente tem que continuar, seguir em frente. E eu acho que o filme aborda muito bem todos esses temas, eu acho que o filme trabalha muito bem a solidão em todos os seus personagens, e ao mesmo tempo de formas diferentes, porque isso acaba refletindo no próprio Peter Parker. Por exemplo, o Bruce Banner, ele é um reflexo do que todos esses sentimentos reprimidos pelo Peter podem se transformar. No caso, o arco da transformação da mutação genética. O Justiceiro, querendo ou não, ele é um reflexo de como o Peter pode acabar se isolando e fugindo do mundo. E querendo ou não, eu acho que a mensagem e o arco do Peter também acaba contribuindo para a evolução desses personagens secundários que o filme traz. Logicamente, a personagem que mais ganha e evolui, e também tem um arco bem legal, é a personagem da Sadie Sink, que, já adiantando aqui, spoiler, caso você não saiba, pula um pouquinho para frente, ela realmente é a Jean Grey, né, dos X-Men, ela realmente é a Jean Grey. Eu acho que esse filme, todo esse arco, todas essas coisas que ele aborda, ele acaba se tornando um filme um pouco mais humano do que eu pensei que até seria também. E diante disso, eu imagino que nesse filme nós temos a melhor atuação da carreira do Tom Holland, porque realmente me impressionou como nesse filme ele consegue carregar toda a carga dramática, todo o peso e tudo que o Peter enfrenta nesse filme de uma forma realmente empolgante, uma forma muito interessante. E eu acho que ele transmite tudo muito bem, tipo, as dores, a tristeza de um cara solitário, emocionalmente abalado e que aos poucos ele vai se perdendo. Eu acho que ele carrega muito bem o piano e torna o arco e tudo aquilo que o Peter sente ainda mais convincente e traz o espectador ainda mais próximo da história, ainda mais próximo do personagem, sabe? A gente começa a torcer e se preocupar com o personagem, com o do Peter Parker. E eu gosto muito também de como parece que a Zendaya sempre consegue extrair o melhor do Tom Holland. Não que a Zendaya tenha também uma baita atuação nesse filme. Ela tem uma atuação competente, uma atuação ok, mas parece que o Tom sempre parece mais à vontade enquanto tá atuando ao lado dela. Em todas as cenas que os dois estão juntos, você vê o Tom Holland entregando momentos bem bons, bem interessantes, sabe? No geral, eu acho que o Tom Holland ele já entrega momentos muito bons. Porém, eu acho que quando ele tá junto com a Zendaya, ela consegue extrair ainda mais dele. Acho que existem dois momentos que eu acho muito bons envolvendo o Peter e a MJ e que mostram muito bem o quão bem atuou o Tom Holland nesse filme. O primeiro momento é quando a MJ, controlada pela Jean Grey, ela aparentemente se lembra do Peter Parker e então ele desaba, expressando toda a saudade e a solidão
que ele sentiu por tanto tempo, né? Só que aí depois a gente descobre que, no caso, é a Jean Grey, só provocando o Peter Parker, né? E depois, quando a MJ realmente descobre a carta, então ela declara que não ama o Peter Parker. E esses são dois momentos dramáticos que são muito impactantes na história, onde ele consegue transmitir toda aquela dor, todos aqueles sentimentos, aquela solidão que o personagem dele passou durante todos esses anos, já que o filme ele tem um salto temporal de mais ou menos uns 4 anos, né, desde o final do No Way Home, né, do Sem Volta para Casa, até o início desse filme. E aliás, essa solidão, esses sentimentos do protagonista, ele impacta diretamente em tudo em que envolve esse filme. A fotografia desse filme é algo assim que eu particularmente achei algo absurdo. Eu acho que esse filme, visualmente falando, é um filme bonito, cara. Eu acho que diferente dos filmes passados do Homem-Aranha, né, do Tom Holland, aqui, pelo menos pra mim, nunca parece ser artificial. E as cores aqui é algo que me deixou bastante intrigado, né, porque eles trazem cores bem saturadas, cores bem vivas, mas ao mesmo tempo eles trazem e conseguem trazer algumas imagens visuais bem melancólicos, né, remetendo ao tom desse filme, que é um pouco mais melancólico, um pouco mais pesado, e é um tapa na cara daquele filho da puta do John Watts, né? Aquele diretor de merda que tinha aquela fotografia cinza, fechada, genérica e artificial que realmente me incomodava muito nos outros filmes do Homem-Aranha. E sabe qual que é o pior, cara? Esse desgraçado, em algumas entrevistas, ele deixou um conselho pro próximo diretor que fosse dirigir o Homem-Aranha, que era não fazer as cenas de web swing ou pelo menos não fazer as cenas de web swing de forma prática. E olha o que o Destin Daniel Cretton nos entregou. Cara, um tapa na cara desse idiota que não tem a mínima capacidade de fazer o mínimo em um filme do Homem-Aranha, que é mostrar o Homem-Aranha se balançando com as teias por Nova York. E sério, não é só as cenas de web swing, mas as cenas de ação são ótimas, muito bem coreografadas, remetendo muito às coreografias do próprio Spider-Man do Play 4, e que foi uma clara referência aqui, tanto visualmente quanto narrativamente. E são cenas muito bem filmadas e eu acho que toda a questão do CGI também é realmente muito bem equilibrado, né? O CGI com os efeitos práticos e o CGI também não é aquele CGI exagerado, ele é bem equilibrado em tela. E todas as cenas de ação são muito boas, são muito empolgantes. A cena do Homem-Aranha contra a mão no final do filme é um negócio absurdo. Mas eu acho que a minha sequência, a minha cena inteira do filme que é a favorita é a cena do Homem-Aranha se balançando por Nova York e indo atrás daquele tanque, né, no começo do filme, que é uma cena que, quando eu vi no cinema pela primeira vez, eu não vou mentir, meus olhos brilharam de tamanha felicidade, de tamanha satisfação em estar vendo aquilo ali. E eu acho que era isso que muitas vezes faltava para esse Homem-Aranha. E muitas vezes nesse filme eu me senti como uma criança, revivendo os filmes e sentindo aquelas mesmas sensações que me fizeram amar esse personagem. E o traje do Homem-Aranha com a sombra, cara, realmente parecendo vivo, um traje de verdade, com a sombra, o vento refletindo. Cara, além também de ser um traje extremamente bonito, cara, me pegou bastante. Aliás, o momento desse filme que mais me pegou é o primeiro ato, que pra mim é muito bom, porém eu acho que o grande problema aqui é a resolução, é o terceiro ato, que eu acho que ainda assim entrega a mensagem e tudo aquilo que o filme propõe muito bem, só que eu acho que ele acaba sendo um pouco apressado demais e tem algumas coisas que acabam ficando totalmente de lado nessa correria toda. Tem alguns detalhes até envolvendo o arco do Peter, que por conta dessa correria e até por conta da revelação da Jean Grey no meio do filme, acho que acaba ficando meio escanteadas e são coisas que eu particularmente tinha achado interessante e que eu achei que iam ser melhores desdobradas durante o enredo, né, durante a continuação do filme. Por exemplo, todo o dano causado pelo Peter quando ele começa a se perder e ter as mutações, como naquela cena do Aranha contra o Escorpião e que no final o Homem-Aranha acaba ferindo uma policial. Porque aí parece que o filme vai explorar mais a fundo isso, mas do nada ele esquece. Querendo ou não, pegando até o gancho da Jean Grey, cara, a partir do ponto que o filme revela que ela é Jean Grey, eu não vou mentir que não me agrada bastante o fato do extremo protagonismo que ela ganha no ato final. E que, pra mim, eu acho que se tratando de um filme do Homem-Aranha, eu acho que ela acaba ganhando um protagonismo um pouco maior do que ela deveria ganhar. E até pegando por isso, eu ainda acho que sim, ele é um filme do Homem-Aranha. É um filme onde a gente vê toda a evolução, todo um arco muito bom do Peter Parker. Bom, e os personagens que estão nesse filme, né, os secundários, eu acho que eles estão aqui
a serviço da história e a serviço do arco do protagonista. E esse era o meu maior pedido, para que esse fosse um filme do Homem-Aranha. Não que os outros filmes não sejam, né? Mas sempre pareceu pra mim que tinha tudo ali, mas ainda faltava um pouco do Homem-Aranha, um pouco da essência do personagem dessa versão do Tom Holland. E agora eu acho que não falta mais. Bom, eu vi o filme duas vezes e na primeira vez que eu vi, eu achei o filme muito bom, só que eu achava que faltava uma cerejinha ali pra fechar ainda melhor. Só que revendo depois, ele mexeu ainda mais comigo e ainda melhorou bastante. E eu acho que até porque ele aborda temas muito importantes de uma forma bastante cuidadosa, delicada e respeitosa. Eu acho que isso acaba tornando esse filme mais humano, né? E ele não é um filme perfeito, ele tem seus problemas, como eu disse, principalmente no ato final, que pra mim é onde o filme ele acaba destoando um pouco do resto, mas ele é um filme que me agradou bastante e que me deixou muito mais feliz, muito feliz, em ver um filme em que em muitos momentos eu me senti representado. Eu vi ali coisas que aconteceram já comigo e muito mais por ser um filme na pele do meu personagem favorito, né, no Homem-Aranha. Isso me deixou muito feliz. Então eu fecho esse filme aqui com uma nota 8, né? Ele não é o melhor filme de todos, mas ele é um ótimo filme, cara, e que tem coisas assim, realmente ele deixa algumas reflexões bem valiosas, cara. E, cara, eu realmente fiquei muito feliz que esse filme não me decepcionou desse ano. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações. E é isso.